A Umbanda é uma religião brasileira resultante da mistura de elementos de religiões africanas, indígenas, orientais e europeias, catolicismo e espiritismo kardecista. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e o meu respeito a todas as religiões. Por seu aspecto mestiço e sincrético, a Umbanda é considerada uma religião genuinamente nacional. Uma versão bastante difundida sobre a origem desta religião diz que ela nasceu durante uma sessão espírita no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É por isso que no dia 15 de novembro se comemora o Dia da Umbanda. A palavra Umbanda tem origem no idioma bantu e tem dois significados: lugar de culto e sacerdote. Segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidade mensageira responsável pela definição das bases desta religião, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. A Umbanda é uma religião monoteísta, isso é, reconhece a existência de um único Deus, abaixo do qual existem os orixás, também cultuados no candomblé, e as entidades ou guias protetores, espíritos ancestrais. Assim, a Umbanda pode ser entendida como o culto que os espíritos encarnados prestam a Deus através dos orixás e dos espíritos desencarnados. Os orixás da Umbanda. Os umbandistas acreditam que os orixás e as entidades ancestrais habitam outro plano de existência. Os orixás são antigas divindades iorubás, cujo culto foi trazido ao Brasil pelos negros escravizados. Entre os orixás, os mais cultuados nos terreiros de Umbanda são Oxalá, o orixá mais importante, é o criador da humanidade. Seu símbolo é o branco e sua qualidade é a sabedoria. No sincretismo é Jesus Cristo. Oxóssi, orixá da caça, identificado com as matas, os animais e as plantas. Seu símbolo é o arco e flecha. No sincretismo é São Sebastião. Xangô, orixá da justiça e do trovão. O símbolo de Xangô é o machado, e no sincretismo é identificado como São Jerônimo. Iemanjá, orixá feminina das águas salgadas. Iemanjá é a rainha do mar. Sua cor é o azul claro e o branco. É identificada como Nossa Senhora. Ogum, orixá guerreiro, associado à metalurgia, à luta e ao trabalho. Seu símbolo é a espada. No sincretismo é São Jorge. Oxum, orixá feminina das águas doces, associada à maternidade, à fertilidade, à beleza e ao amor. Seu símbolo é o ouro. É identificada como Nossa Senhora da Conceição. Iansã, orixá feminina dos raios, tempestades, trovões e ventavais. Seu símbolo é o raio. No sincretismo
é Santa Bárbara. Exu, orixá mensageiro, dono das encruzilhadas e guardião das estradas. Seus simbolismos são o tridente ou o ogô, bastão de madeira. No sincretismo é Santo Antônio, embora também seja equivocadamente associado ao diabo. Já as entidades são espíritos desencarnados de ancestrais, que podem ser incorporados por médiuns durante os cultos dos terreiros de Umbanda. Essas entidades, que cumprem funções ligadas à cura e ao aconselhamento, podem ser descritas como tipos populares pertencentes à realidade social brasileira. Algumas das entidades mais cultuadas nos terreiros de Umbanda: pretos velhos, espíritos de negros escravizados. Os pretos velhos são possuidores de vasta sabedoria. Caboclos, espíritos de antepassados indígenas. Os caboclos possuem forte vínculo com a natureza e são grandes conselheiros. Baianos, espíritos descontraídos, dotados de grande energia positiva. Os baianos são conhecidos por serem bons de prosa e bem sinceros. Boiadeiros. Diferente dos baianos, os boiadeiros não são de falar muito, porém são bondosos, justos e muito corajosos. Zé Pilintra, também chamados de malandros. Os Zé Pilintras são os espíritos dos marginalizados pela sociedade. É o patrono dos bares e da vida noturna. Pombagiras, associadas à sedução, à força feminina e à liberdade. As pombagiras são entidades protetoras das mulheres e representam a não submissão ao masculino. Marinheiros, também chamados de marujos. Os marinheiros são associados às águas e são responsáveis pela limpeza e descarrego. Considera-se o marco fundador da Umbanda um evento ocorrido numa sessão espírita realizada no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, quando o jovem Zélio Fernandino de Moraes, de 17 anos, recebeu o espírito do caboclo Sete Encruzilhadas. Foi nesse dia que a Umbanda foi anunciada. Zélio havia se recuperado de uma estranha paralisia no dia anterior e se atribuía esta recuperação à interferência de um espírito. Na sessão do dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a participar da mesa mediúnica e inesperadamente recebeu um espírito que anunciou as bases de uma nova religião. Nessa religião não seriam discriminadas, como geralmente o eram nas sessões espíritas, as mensagens de espíritos de índios e negros escravizados. No dia seguinte, em sua casa em São Gonçalo, Zélio novamente incorporou o espírito do caboclo, que anunciou o nome da religião, as normas do culto e fundou o primeiro centro de Umbanda do Brasil, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje. Ao longo dos anos, a Tenda da Piedade foi atraindo adeptos. Enquanto isso, o caboclo Sete Encruzilhadas, sob a mediação de Zélio,
preparava médiuns. Foram criados outros centros no estado do Rio de Janeiro. E em pouco tempo surgiram centros de Umbanda em outros estados do país. Data de 1930 o registro em cartório do Centro Espírita Antônio Conselheiro, o primeiro umbandista de São Paulo. Em 1932 é fundado o primeiro centro de Umbanda em Porto Alegre. Em 1939 surge, na reunião de todos os centros de Umbanda fundadores pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, depois denominada União Espírita de Umbanda do Brasil. Hoje existem diversas federações e associações de Umbanda espalhadas pelo Brasil e até outros países do mundo. Segundo o Mapa das Religiões de 2011, 0,23% da população brasileira se declara adepta à Umbanda. De forma bastante resumida, a Umbanda nasce na fusão de aspectos do espiritismo kardecista, como os princípios da reencarnação e da evolução, com elementos rituais mitológicos de cultos de origem africana, praticados por ex-escravos e descendentes de escravos. Esses cultos sincréticos eram denominados pejorativamente de macumba. Soma-se a essas duas matrizes as influências católica, indígena e orientais. Por nascer da síntese desses diversos elementos, a Umbanda pode ser apontada como um exemplo clássico de sincretismo religioso. Na matriz africana, a Umbanda assimilou, entre outras coisas, o culto aos orixás. Do catolicismo, herdou sobretudo os principais da caridade e do amor ao próximo. O amai-vos uns aos outros, do Evangelho de João. Dos indígenas, adotou elementos da pagelança, rituais xamânicos conduzidos pelo pajé para a cura e a previsão. Do hinduísmo, herdou as noções de karma e reencarnação, que também aparecem no espiritismo. Cultos da Umbanda. A gira, nome que se dá ao culto da Umbanda, acontece nas casas de Umbanda e é construída por orações, cânticos e pela invocação de entidades, que descem nos médiuns, também chamados de cavalos. As entidades incorporadas dão passes, discursam e orientam os participantes do ritual. Nos rituais, geralmente se usam vestimentas da cor branca. O culto é o momento em que se estabelece um vínculo mais próximo entre os planos físicos e espiritual. Dentre as finalidades do culto da Umbanda estão o aconselhamento, a orientação, a reafirmação da doutrina, o auxílio espiritual, a desobsessão, tratamento que procura afastar a interferência prejudicial de espíritos. Diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Essas duas religiões brasileiras possuem vários aspectos em comum, porém, não podemos perder de vista suas diferenças. O Candomblé nasceu na Bahia, no século XIX, ao passo que a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, no século XX.
No candomblé, os orixás são cultuados como ancestrais divinizados, ao passo que na Umbanda os orixás representam forças da natureza. Nos cultos do candomblé não há participação de entidades, espíritos desencarnados, como há na Umbanda. Em suas práticas e crenças, o candomblé é mais vinculado à cultura africana. A Umbanda, por sua vez, é mais ligada à cultura brasileira. No candomblé, não há atendimento espiritual através da figura do médium, como há na Umbanda. O atendimento no candomblé é feito através da consulta oracular, pelo jogo de búzios ou opelé. Há no candomblé diversos rituais de iniciação para que a pessoa se torne candomblecista. O mesmo não ocorre na Umbanda. Não há no candomblé a mistura de vários elementos de outras religiões, como na Umbanda. Não há no candomblé o sincretismo que há na Umbanda entre os orixás e os santos católicos. O sacrifício de animal é uma prática típica do candomblé, não da Umbanda. Fundamentos da Umbanda. A caridade é o principal fundamento da Umbanda. Portanto, os umbandistas pregam o amor e a ajuda entre as pessoas. Outro fundamento é concepção de tudo de bom ou ruim, feito por uma pessoa, volta para ela. Na Umbanda, não se acredita na existência do mal, mas sim em seres que podem realizar atos ruins por ainda não terem atingido uma evolução espiritual. Também se acredita que todas as coisas acontecem por uma razão, não existindo o acaso. Sendo uma religião monoteísta, acredita-se em um único Deus. Os orixás são expressões de Deus na natureza. A mediunidade é outro fundamento importante. As pessoas com este dom possibilitam a comunicação com o mundo dos desencarnados. O hino da Umbanda foi composto em 1960 por Dalmo da Trindade Reis e José Manuel Alves. No mesmo ano, a canção foi apresentada ao Caboclo Sete Encruzilhadas, que o aprovou em 1961, durante o 2º Congresso Brasileiro de Umbanda. A canção foi adotada como o hino oficial da religião. Saravá a todos e muito axé!